Olá família, mais um dia de gravação para o canal do YouTube Águia de Goiânia. Sou o professor Marcos Paulo e me encontro no meio da rua, na Rua do Meio, nesta rua tão importante, no período do apogeu do comércio goianense. Já dissemos em outro vídeo, aqui chegamos a ter mais de 26 lojas de tecidos, farmácias, tipografias e outros tipos de comércio de uma época, caracterizando esta Goiânia grande, gigante. Desde já agradeço a você que assiste este vídeo. Não esqueça de deixar seus comentários dando dicas, dando sugestões para novos trabalhos, novos vídeos, compartilhando seus conhecimentos. O propósito do meu trabalho é espalhar sementes, fazer este compartilhamento, esta troca de informações. Quais são os seus conhecimentos sobre o assunto que iremos abordar neste vídeo? E assim aos poucos vamos montando este mosaico, este quebra-cabeça da nossa história, através das obras que versam sobre a nossa história, mas também por meio da oralidade. O que é que os mais antigos nos diziam ou que nos dizem sobre a história de Goiânia, para que se vá fazendo os registros, possamos ir por meio de mídias imortalizando o conhecimento, as glórias do passado, para que no presente lancemos os alicerces do futuro. Não queremos de forma alguma com este trabalho afrontar ninguém, nem o trabalho de ninguém, criticar instituições nem pessoas, longe de nós. O nosso propósito é glorificar Goiânia. Todo o nosso trabalho tem esta finalidade, conclamar instituições, pessoas de bem, a sociedade, pessoas que adotaram Goiânia ou que foram por ela adotados e que tenham amor a esta terra, para que trabalhemos juntos pelo seu patrimônio, pela sua história, pela sua cultura, para que façamos com que seja a pauta permanente a cultura, a história e a tradição de Goiânia. Em minhas mãos a obra História da Imprensa de Goiânia, de Luiz do Nascimento. Aqui é um pouco barulhento, logicamente, eu já disse a vocês, nós estamos no meio da rua, na Rua do Meio, na Rua do Meio, no meio da rua. E no prefácio desta obra, que vai falar sobre a imprensa goianense, nós queremos já no início documentar que em 2024, estamos em 2020, daqui a 4 anos, a imprensa goianense celebrará o seu bicentenário. Então, lancemos já as sementes desta comemoração que deve marcar a nossa história. E no prefácio, assinado por Luiz do Nascimento, vocês irão entender o entusiasmo com que ele escreveu estas linhas que versam sobre a imprensa goianense. Estas páginas consagram uma das expressões mais pujantes da vida cultural de Goiânia, sua imprensa e os homens que a trabalharam, dignificando-a, elevando-a a um nível superior. Terra dos mais nobres, terra do mais nobre civismo, conceituada nas liberdades que sempre defendeu. Desde os primeiros movimentos democráticos da nacionalidade, fê-lo melhor do que tudo, através dos jornais que fundou, redigidos por penas arrojadas, a começar de meados do século XIX, baluartes inconfundíveis das campanhas abolicionistas e republicanas. Seus princípios de vivência intelectual tiveram clara manifestação no ano de 1823, consoante a informação a seguir de Pereira da Costa, inserida no ensaio Estabelecimento e Desenvolvimento da Imprensa Pernambucana, revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, número 39, tomo 6º, do ano de 1891. Estabelecida a imprensa em Pernambuco, no Recife, o maior centro de população e riqueza, pouco tempo depois, seguiu-lhe a florescente vila, hoje cidade de Goiânia, com o estabelecimento da tipografia particular do Gabinete Patriótico de Goiânia, da qual existe uma proclamação datada de 10 de fevereiro de 1824, dirigida aos cachoeirenses.
Verificada a derrota do movimento de independência da Confederação do Equador, Goiânia escreve seu nome também na Confederação do Equador, não teve continuidade a função gráfica, nem houve notícia do destino dada à intimorata empresa. Decorreram muitos anos, até que em 1868 veio a instalar-se outra tipografia em Goiânia. Acordaram assim definitivamente os anseios em torno da letra de forma na gleba heróica. Foi um meio jornalístico vivo, intenso, de feição sobretudo polêmica, propugnador de causas justas, voltada para as reivindicações liberais contra o reacionarismo, de feição eminentemente política, visando com superioridade aos interesses do município. Goianenses houve, por sua vez, que se projetaram na imprensa maior, assestando baterias no Recife, a ressaltar Romualdo Alves de Oliveira e Inácio Bento de Loyola, liberais nacionalistas exaltados, penas vibrantes no combate às instituições monárquicas e à predominância do elemento lusitano no país, particularmente em Pernambuco, de mais de 100 anos atrás. A nobre terra de tanto lustre aparece neste livro, pela sua imprensa movimentada e eloquente. É isso que queremos, fazer história com eloquência, que já viu transcorrer um século, estudada com possível cuidado de não omitir suas particularidades e seus eventos. Da imprensa goianense ocupa-se antes Alfredo de Carvalho nos anais da imprensa periódica pernambucana, fazendo, porém, muito sucintamente, sem ultrapassar o ano de 1903. O trabalho atual estende-se até 1954, para isto percorridas as fontes principais desta importante matéria-prima. A Biblioteca Pública do Estado e a coleção particular do historiador Álvaro Alvim, que foi por algum tempo eficiente animador da imprensa goianense. Esta apresentação de Luiz do Nascimento vai nos dar uma ideia da grandiosidade que foi a imprensa goianense. Depois do Recife, é Goiânia que desponta com a sua imprensa. Em determinadas épocas, a gente chega a contabilizar mais de 100 jornais, periódicos, tabloides, pasquins, circularam em Goiânia. O cinema, que daqui escutávamos a sirene tocar, anunciando o intervalo, o começo de espetáculos, de filmes, ou a sirene que também daqui escutávamos da fábrica, anunciando o início ou o fechamento de um turno. Todas estas instituições tinham seus jornais, seus informativos, seus boletins, seus tabloides, pasquins, jornais, a paróquia, a comunidade carmelitana, o cinema, a maçonaria, a Câmara de Vereadores, todas as instituições tinham os seus informativos. Goiânia viveu uma fase vibrante por meio da sua imprensa. Como vos disse, mais de 100 tabloides, jornais, periódicos existiram na nossa cidade no correr das décadas e dos séculos. E nesta obra, Luiz do Nascimento faz o registro, história da imprensa de Goiânia. Somos muito gratos por esta publicação, que veio também dar brilho às celebrações do 4º centenário do início do povoamento de Goiânia. Lamentavelmente, de 2019 para 2020, período das celebrações que deveriam acontecer, as grandes festas em comemoração aos 450 anos do início do povoamento de Goiânia, não vimos nada. De março para cá, a peste, a praga, a pandemia que assolou. Mas o ano passado, no início deste ano, e depois que a peste passar, será que Goiânia, que teve em 1969, 1970, grandes, significativas e marcantes celebrações para celebrar o seu 4º centenário, não terá nada, lançamento de uma obra sequer, nada que registre a passagem dos 450 anos do seu surgimento? É lamentável. Parece que está ainda
nos nossos ouvidos o grito dos antigos, para que não deixemos passar em branco data tão gloriosa. Ainda em minhas mãos, na página 30, a obra A História da Imprensa de Goiânia, quando ele vai fazer um registro que se assemelha muito com o período, com a fase que vivemos. Ele diz assim: é triste para quem conheceu Goiânia há 10 anos passados, melhor dizendo, vê-la hoje com o seu comércio definhando, a sua indústria amortecida e todo o seu desenvolvimento material e intelectual paralisado. Queremos ver novamente a efervescência da produção intelectual de Goiânia. Quem conheceu Goiânia, pujante, cheia de vida e animosidade, e vê hoje entregue somente à recordação de seu passado, não deixará de lamentar, principalmente de refletir que não foram esgotados os meios de se poder levantar a heróica cidade que a história de Pernambuco dispensou tão gloriosas páginas. Luiz do Nascimento vai nos dizer que ainda há tempo de despertarmos. Goiânia escreveu largo trecho da história pernambucana e vemos a sua produção intelectual adormecida, os grandes vultos, as grandes figuras, os grandes personagens, os grandes homens e mulheres já não recebem o culto devido por todo o bem que fizeram a esta terra de gigantes. E uma vez que estas memórias não são cultuadas, não conseguimos mais forjar pessoas que vivam, que produzam a sombra de gigantes. Nos ajudem para que possamos devolver os ares de grandeza que é próprio de Goiânia. Goiânia não tem mania de grandeza, Goiânia tem grandeza. E por fim, há um registro ainda nesta obra, a página 74, que diz o seguinte: Analecto Goianense, Geografia, História, Estatística, Literatura. O tomo 1 foi lançado em agosto de 1946, com 300 páginas, obedecendo ao formato de 22 por 15, toda a matéria em coluna larga, de composição, trabalho da tipografia violeta. Nós não podíamos de forma alguma, ao falarmos sobre os antigos jornais, tabloides, pasquins, informativos, periódicos da Goiânia do passado ou melhor dizendo, que estão listados nesta obra, deixar de destacar o papel fundamental das antigas tipografias, que em quase toda a rua nós tínhamos uma, Rua do Rio, Rua do Meio, na Rua Direita, em todo lugar onde nos virássemos, no centro da cidade, nós íamos encontrar uma tipografia que faz lembrar uma gráfica, podemos dizer, nos dias de hoje. No passado nós tínhamos as tipografias com grandes homens à frente destes jornais e muitas das vezes à frente destas tipografias, produzindo a glória da imprensa goianense, melhor dizendo, consolidando a imprensa goianense. Por falar na tipografia violeta, nós vamos ter aqui um exemplar do Analecto Goianense de Mário Santiago, rodado, fabricado na tipografia violeta, como também o catálogo de arte sacra da Diocese, catálogo do Museu de Arte Sacra da Diocese de Nazaré em Goiânia, organizado por Lauro Raposo, 1950, também produzido na tipografia violeta. Várias foram as tipografias que aqui existiram, mas na maioria das obras históricas nós vamos encontrar o timbre, o carimbo do trabalho da tipografia violeta, que fez com que chegasse até nós estas publicações no dia de hoje. Os Analectos Goianenses, o catálogo do museu e outras obras, vamos encontrar o carimbo da tipografia violeta, que foi um dos elementos a fomentar a imprensa goianense com aqueles grandes luzeiros, as penas vibrantes
do passado que aqui existiram. E neste vídeo, o nosso culto, a nossa homenagem, a nossa deferência e reverência a grandes homens e mulheres do passado que fizeram com que a imprensa goianense tivesse o seu lugar de honra no cenário do estado de Pernambuco. Primeiro Recife, logo Goiânia. Então, continuemos juntos, buscando os fragmentos da nossa história e lendo estas obras. Já disse em alguns vídeos e volto a repetir, muitas das vezes as pessoas nos perguntam como pesquisar sobre Goiânia. Pouca coisa existe. Existe muita coisa sobre Goiânia. É só garimpar, é só procurar que vamos encontrar muitos autores goianenses ou de cidades circunvizinhas que versam sobre as glórias da nossa cidade. E é o requisito, o pré-requisito fundamental e indispensável. Todos podem e devem falar sobre a história de Goiânia. Não é propriedade de ninguém, é propriedade nossa, como goianenses. Mas existe uma exigência indispensável. Tem que ler. Não se pode falar de 450 anos de história e glórias sem as devidas leituras, as devidas referências bibliográficas. E Goiânia, modesta parte, sobeja de escritores, de homens e mulheres que documentaram a nossa história. Vamos juntos, buscando as antigas tipografias, buscando os vestígios da empolgante, da vibrante imprensa goianense. E assim, aos poucos, montando a nossa história, pois a história de Goiânia é uma joia de quilate elevadíssimo. E a história deste lugar orgulha o Brasil, engrandece Pernambuco e faz com que todos nós vibremos como goianenses. Você também, que me assiste, se não é nascido neste solo, se sinta acolhido por esta terra de gigantes. E vamos juntos trabalhar pela grandeza da nossa cidade. História, cultura, arte e patrimônio precisam voltar a ser pauta constante em todos os debates que sejam travados nesta terra dourada. A República, a pátria de Nunes Machado, o estandarte da pátria, a eterna e gloriosa cidade de Goiânia. Você que me assiste, não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe seus comentários, seu joinha, isto é importante para que o canal se mantenha no ar. E você que compartilha os nossos trabalhos do canal Águia de Goiânia, muito obrigado. É Goiânia que de joelhos lhe agradece.